Salve, salve, meus queridos! Vamos dar continuidade, então, ao nosso curso, fazendo alguns exercícios de aplicação. Exercícios que nos ajudam a fixar o conteúdo já visto até o momento. Então, vamos, antes de entrar num novo assunto, resolver aqui os nossos exercícios. E a primeira questão é a questão do IBAD, da Prefeitura de Jaru, que diz o seguinte: observe a viga biapoiada abaixo, com peso desprezível, submetida a uma carga concentrada. A reação no apoio B em quilonewtons é igual a... A gente começa com questões bem simples, pessoal. Tenho certeza que todo mundo, ou quase todo mundo, saberia responder essa questão. Coloco duas observações para vocês aqui. Embora esses apoios não sejam identificados como de primeiro ou segundo gênero, nós só estamos aqui tratando de cargas verticais. Então, nesse momento, a estrutura é tida como estática, isostática, até porque se fosse hipostática, nós não conseguiríamos calcular aí as reações, seria uma estrutura instável. Claro que nesse caso aqui, sob carga vertical, não faz muita diferença se o apoio é de primeiro ou de segundo gênero, porque não temos forças horizontais. Mas qual o objetivo dessa questão bem simples? É ensinar para o aluno uma maneira um pouco mais rápida de se calcular os esforços, as reações de apoio nas nossas vigas, principalmente aquelas que mais caem em concurso. Então, veja bem, qualquer pessoa aqui faria o seguinte: na verdade, um rito comum é utilizar as três equações da estática. Nós temos somatório de forças horizontais, verticais e somatório de momentos em relação a qualquer ponto da estrutura sendo nulos. Aqui eu nem coloquei, mas o somatório de forças horizontais, obviamente, é nulo, e se houvesse aqui um apoio de segundo gênero, esse seria, digamos aqui, um HA nulo. No apoio A não temos força. Agora, se eu coloco o somatório de momentos em relação ao ponto A, eu descubro, obviamente, a força B, que é a única que não passa, que não tem sua linha de ação passando pelo ponto A. Daí, qualquer aluno colocaria que o somatório de momentos no ponto A é igual a zero, VB vezes L gira a estrutura neste sentido. Obviamente que P vezes A vai ter que girar a estrutura no outro sentido. Então, aqui eu quebro um paradigma com vocês. Muitos professores ensinam o seguinte: quando você vai fazer o somatório de forças ou o somatório de momentos, adota um sentido positivo e escreva a expressão. Tá, então o que aconteceria? Se a gente fosse fazer na analogia dos professores da metodologia tradicional, a gente vai e coloca somatório de momentos em relação ao ponto A igual a zero. Isso implica que eu adoto o sentido positivo de rotação no sentido anti-horário, então VB vezes L, que está girando no mesmo sentido, menos, aí agora no sentido horário, que é o contrário ao que eu adotei como positivo, menos P vezes A, isso tudo tem que ser igual a zero. E depois eu vou ter que passar para o outro lado o PA, e obviamente que eu teria que VB é igual a PA sobre L, da mesma forma que eu encontrei aqui. Só que, gente, se eu tiver 10, 20 cargas, 5, 6 cargas, tem que ficar colocando tudo com sinal positivo ou sinal negativo. É o seguinte, se tudo tem que ser zero, tudo que está num sentido tem que ser igual a tudo que está no outro sentido, não interessa. Não interessa se o sinal é positivo ou negativo. Eu vou colocar aqui como se fossem todos positivos. O que está girando num sentido é o que tem que ser igual ao que está girando no outro sentido. Não precisa de preocupar com sinal, não precisa de adotar sinal de referência. A mesma coisa aqui agora se eu for para a força vertical. Força vertical, gente, olha como eu faço a conta. Tudo que está para cima, e eu não estou dizendo que VA e VB são para cima, mas eu adotei para cima, então eu faço a conta conforme adotado. Depois eu verifico se o sinal de resposta for positivo, então significa que eu tenho uma reação no mesmo sentido adotado inicialmente. Se for negativo o sinal, não significa que você errou, significa que você arbitrou o sentido inicial da força ou do momento erroneamente. Então o valor está correto, mas o sentido tem que ser alterado. Aqui, olha só, tudo que está para cima é igual a tudo que está para baixo. VA mais VB é igual a P. Isso eu chego que VA vai ser P menos PA sobre L. Colocando o P em evidência, olha só, PL menos A, quem é L menos A? Ora, L menos A é B. E é isso que eu quero mostrar para vocês como nossos alunos aqui do Estratégia Concursos. Você precisa
nesse tipo de questão, ao invés de partir para um somatório de momentos, você precisa decorar, ou pelo menos memorizar, né, ou entender principalmente, mas memorizar as reações de apoio quando eu tenho vigas, nesse caso, de biapoiadas. Porque se eu chamo isso daqui de A, se eu chamo isso daqui de B, esse aqui é o meu apoio A, já está escrito ali, né? E esse lado de cá é o meu apoio B. Sempre eu vou ter que a força VA vai ser a força que eu estou aplicando, digamos a força P, vezes o lado oposto ao apoio A, dividido pelo comprimento total. Assim, também será VB. VB vai ser a mesma força P, só que agora o comprimento do lado oposto dividido pelo comprimento total. Toda vez que cair questão assim, você não precisa fazer somatório de momentos. Você pode chegar, quer saber o quê? Quero saber a reação em VB. Beleza. A força vezes o comprimento do lado oposto ao apoio, dividido por L. E assim, a gente tem nos cálculos que VB é 6 kN, esse é o nosso gabarito. Veja quanto isso facilita nas nossas questões. Olha a próxima questão do TJ Santa Catarina. As reações de apoio verticais no apoio RA e no apoio RB da viga biapoiada abaixo são... Ora, aqui, claramente, quem é RA? RA que está aqui, a reação em A, nada mais é do que a força 15, vezes o comprimento do lado oposto, 3 mais 1, 4, dividido pelo comprimento total, 10. Ora, mas aqui eu posso aplicar um princípio que a gente já viu e vai recorrentemente encontrar ele aqui, superposição de efeitos. Tenho duas cargas no regime de pequenos deslocamentos, né? Uma análise de primeira ordem, onde eu considero a estrutura em sua posição indeformada, aplico tranquilamente a superposição de efeitos. E sempre a gente vai conseguir aplicar isso na nossa análise estrutural. A análise estrutural aqui é simples, gente, análise de primeira ordem. Então vamos lá, superposição de efeitos. Então isso daqui mais a carga de 10 vezes. Agora o lado oposto ao de 10 é 1 metro só. 10 vezes 1 dividido pelo comprimento total, 10. Então faço isso para o apoio A, mas também faço isso para o apoio B. E aí eu chego ao seguinte, ora, RA é aquilo que a gente já tinha visto, né? Só que aqui eu chamei de B1, que é o valor total, e B2, que é o valorzinho menor. E agora a mesma coisa para RB, só que agora utilizando o espaço A1, que seria 6 metros, e o A2, 6 metros mais 3 metros, né? Porque nós estamos falando da carga 2. É objetivo, é rápido, é direto, poupa tempo, e você já encontra tanto as reações RA quanto a reação RB, né? Então, viga biapoiada, gente, com carga concentrada, sempre é a mesma coisa. Carga vezes comprimento oposto dividido pelo comprimento total. Essa é uma coisa que você deve memorizar e vai facilitar muito na hora de resolver os cálculos. Vamos para uma próxima questão aqui na tela. Ó, uma questão da FCC. A figura apresenta uma viga biapoiada com extensão L, sendo solicitada por um carregamento uniformemente distribuído Q. Analisando a viga, o esforço cortante em kN e o momento fletor M em kNm no centro da viga são iguais, respectivamente, a... Agora, mais uma coisa. Quando a carga é dessa forma, distribuída, com dois apoios, você vê que eles nem se atentam aqui se o apoio é de primeiro, se o apoio é de segundo, porque nós estamos colocando somente cargas verticais aqui, então não faria nem diferença, né? Eu sei que você está coçando para falar se ela é hiperestática, se ela é isostática, isso não é assunto dessa aula, mas a gente também vai ver isso numa outra oportunidade. Olha, outra coisa a se memorizar, tenho certeza que você, se fez concurso, vai ver que sempre cai. Se já fez 2, 3 concursos, vai ver algo bem parecido com isso daqui. Viga biapoiada com carregamento distribuído. Veja, sempre estrutura simétrica submetido a um carregamento simétrico, metade para cada lado, QL sobre 2. Então, VB é QL sobre 2 e VA, QL menos QL sobre 2, VA também é QL sobre 2. Então, você não precisa mais ficar fazendo aquele somatório de momentos em relação ao ponto A, depois somatório de forças na vertical, para somar, subtrair, com grande chance de erro. Então, você aqui consegue já objetivamente dar respostas para questões simples como essa. E aí, na continuidade, como ele pediu a força cortante e o momento no centro, né, que seria a nossa seção S, ora, no centro eu tenho
VA, que eu já sei que é L sobre 2, menos a resultante desse trecho aqui, que é Q vezes L sobre 2. Estamos aqui, então, que QL sobre 2 menos QL sobre 2, a cortante é nula. E o momento? O momento, QL sobre 2, ou seja, VA, vezes L sobre 2, menos Q vezes QL sobre 2, que vai me dar essa resultante R desse trecho. E essa resultante, ela atua o quê? Em L sobre 4, que é L sobre 2, dividido por 2. L sobre 4. Isso vai me dar um momento ali no centro. Eu nunca mais quero que você calcule dessa forma. Por quê? Viga biapoiada com carregamento distribuído, eu quero que você memorize. Apoio, metade para cada lado. Viga simétrica, carregamento simétrico. Então, as reações de apoio, metade da carga total. QL dividido por 2. E o momento no centro do vão, você sempre vai ver isso nos concursos. Então, a gente está ainda no básico, né? Mas quando chegarmos no avançado, vai valer sempre isso. Viga biapoiada com carga distribuída, claro, momento no centro, QL ao quadrado sobre 8. Óbvio que se tem uma força, por exemplo, aqui aplicada, aí a gente já muda, a gente pode aplicar superposição de efeitos, mas ali no centro não vai ser mais só QL ao quadrado sobre 8. Vai ter uma força, vai ter um momento a mais gerado por uma força F aqui, por exemplo. Mas agora, se não tiver nada, se carregamento distribuído, sempre QL ao quadrado sobre 8 é o meu momento, inclusive o momento máximo na viga, que é o momento ali no centro. Por isso, para essas questões, sempre que houver algo parecido com isso, biapoiada com carregamento distribuído, cortante ali no centro é zero, mas o que eu quero que vocês decorem é que as reações, cada lado, elas são iguais e valem QL sobre 2, e o momento QL ao quadrado sobre 8. Neste caso aqui do centro, que é uma seção passando pelo centro, cortante zero e momento QL ao quadrado sobre 8. A gente vai ver muito cortante sendo referida também a V aqui, né? Se fosse cortante, alguns autores colocam como V, outros como Q. Mas fato que a gente consegue representar das duas formas, o importante é entender o conteúdo. Olha só quanto é válido isso daí. Questão da IBFC. Uma viga biapoiada com 6 metros de comprimento está submetida a uma carga distribuída de 800 kgf metro, ou quilograma-força por metro, já considerando seu peso próprio. Assinale a alternativa que apresenta o momento fletor máximo aplicado nessa viga. Viga biapoiada, carga distribuída. Ou seja, só precisa aplicar direto QL ao quadrado sobre 8, fazendo, obviamente, o devido ajuste de unidades, se for necessário. Se fosse em kgf por centímetro aqui, obviamente que eu teria que fazer a correção, ou se fosse aqui a medida dada em centímetros, em, sei lá, milímetros, qualquer que seja a compatibilização de unidades, eu vou ter que fazer aqui. Obviamente, nesse caso aqui, eu teria kgf por metro e no comprimento metro quadrado. Então, corta aqui, eu vou ter, de fato, kgf metro. Ah, mas eu não encontrei essa resposta lá. Deu 3.600 kgf metro, ou quilograma-força metro. Claro, não está ali, sem problema. Olha, não é kgf centímetros aqui, porque daria 36.000, está errado. Nós temos aqui que transformar em tonelada força. Então, dividindo por 1.000, eu sairia de 3.600 e ficaria em 3,6 toneladas força por metro, que é, de fato, o nosso gabarito. Mais uma questão onde a gente precisa memorizar as respostas, e essa geralmente as pessoas ainda não sabem. O que acontece, gente? Veja a questão do IADES. Considerando a viga biapoiada submetida a um momento concentrado, conforme a figura apresentada. Assinale a alternativa cuja figura representa a forma do diagrama de esforços cortantes nessa viga. Ora, aqui a gente não tem nenhuma força aplicada. Tem uma força-momento, né, ou uma carga-momento, mas forças pontuais e distribuídas a gente não tem. A gente tem somente um momento. O que nos leva a crer que ao longo de toda essa viga, nós estaremos com uma cortante constante. Não tem variação do esforço cortante, porque não tem força aplicada. A gente tem variação de momento, claro,
no ponto onde a singularidade aqui vai ser aplicada e, inclusive, as reações de apoio causariam uma variação no momento. Mas analise do ponto de vista de reações de apoio, que é isso que nós estamos estudando no momento. Nós vamos ter uma aula especificamente dos diagramas, mas para a reação de apoio, é óbvio que eu tenho um momento tendendo a girar a minha viga em um sentido este que eu estou apontando aqui na tela, e eu preciso que os meus esforços, as minhas reações, gerem um binário, ou seja, um momento no sentido contrário. Claro que para isso, a força do lado de cá tem que ser para cima e a força do lado de cá tem que ser para baixo. Só assim eu consigo contrapor o momento. Ou seja, esse par de esforços de um lado para baixo e do outro para cima tendem a girar a estrutura nesse sentido. E aí eu preciso que a magnitude do esforço ou desse giro, desse momento, seja igual. E aí vocês vão ver que, olha só, se eu pego para calcular aqui na minha estrutura momento em relação ao ponto A igual a zero, eu vou ver que VB sobre L é igual a A para cima. Ó, VB é igual a M sobre L para cima. Agora, se eu coloco somatório de forças verticais e eu estivesse adotando inicialmente aquilo que a gente faz como mais comum, que é como se os dois esforços fossem para cima. Então eu teria VA mais VB igual a zero. Ora, VA e aqui VB igual a zero. Então seria que VA é menos VL. Lembra que eu falei com vocês, se o sinal for negativo, significa só que o sentido adotado é inverso? Então o sentido de VA, ele já está, deixa eu apagar aqui, até mesmo para não ter problema, o sentido de VA, ele já está indicado aqui, ó. Ele é para baixo. Opa, acabei passando aqui um slide, deixa eu pegar a caneta. VA para baixo. Então VA, eu sempre gosto de colocar depois do esforço o sentido que ele está aqui para ficar mais claro. Então VA é M sobre L para baixo, por isso que o resultado deu negativo, porque eu adotei que ele fosse inicialmente para cima. Bom, já fiz essa análise. Agora, percebam, sempre que eu tiver um momento, os esforços eles vão ter que contrapor esse momento e a magnitude, M sobre L. É só dividir o momento pelo vão. Então, você pode sempre utilizar isso quando nós tivermos cargas mais complexas. Por superposição de efeitos, eu isolo, individualizo cada uma e aplico aquilo que eu já sei, aquilo que é comum nos casos mais simples. Então, mesmo nos casos mais complexos, é possível sim a individualização de cada um dos carregamentos. E aí, ora, a gente não entrou na parte de diagramas ainda, mas você provavelmente vai saber que esse sentido aqui do cortante, se eu secciono a minha peça e elimino esse lado da direita, só analiso o lado, aliás, elimino o lado da esquerda e analiso o lado da direita, eu vejo que o meu cortante é para baixo. Ora, meu cortante aqui para baixo e o outro cortante aqui, que é essa reação que vai entrar na minha viga para cima, isso está girando no sentido, tende a girar o meu elemento no sentido anti-horário. Opa, em algum momento você já viu ou vai ver que convencionalmente o cortante que tende a girar o meu elemento no sentido anti-horário é o famoso cortante negativo. Por isso a gente tem um diagrama todo negativo sem alteração nenhuma ao longo de todo o trecho. Por quê? Porque não tem carga nenhuma aplicada. Então o cortante não altera. Quem vai alterar é o momento. Vocês vão ver mais para frente em outra aula. Bom, aqui então a gente marca o gabarito, letra C, obviamente, da mesma forma que nós já vimos neste diagrama de esforço cortante aqui, abreviado por DEC. Vamos lá, mais uma questão aqui da FCC. Considere a viga isostática engastada. É a viga mais fácil de resolver, gente. Uma viga isostática engastada é muito simples. A reação vertical e o momento no apoio A correspondem, correto e respectivamente, a. Ora, gente, eu sei que um momento aqui, aliás, eu sei que um apoio de terceiro gênero, ele me dá um momento, uma reação em MA, uma reação VA e pode me dar uma reação HA. Aqui eu não tenho nenhuma força, mas se eu coloco aqui HA, por exemplo, eu já sei que por somatória de forças verticais, HA
tem que ser nulo. Então, HA é nulo. Agora, como que eu calculo os outros esforços? Preciso fazer aquele somatório de momentos em relação a um ponto, somatório de momentos em relação a outro ponto, somatório de forças verticais. Gente, aqui só tem um engaste, só tem ele para contrapor todas as forças. Então, pelo princípio da superposição de efeitos, o VA ele tem que ser igual aos 32, claro, mais 15 vezes 5. 15 vezes 2,5 mais 2,5, 5. Tem que ser. E o MA? O MA é o único que tem momento para contrapor essas outras cargas. Então ele tem que ser igual a 32 vezes esse braço de alavanca, 2,5, mais, 15 vezes 5, que é a resultante completa deste carregamento distribuído aqui, que atua exatamente em cima de 32, que é a minha resultante. Então 15 vezes 5 é a resultante, é o meu R. E onde é que ele atua? A 2,5 metros de distância. Então aqui vocês já conseguem identificar, tanto aqui eu fiz obviamente de uma maneira que eu faria na prova, por superposição de efeitos, dentro daquele conceito que eu tratei com vocês, sobre a facilidade de se entender que tudo que gira para um lado tem que ser contraposto por algo que gira no outro lado. Nós estamos falando de estruturas aqui, todas a princípio são isostáticas, até porque com estruturas hiperestáticas é um pouco diferente o trato, e você vai aprender em outras aulas, né, a definir se a estrutura é iso, hipo ou hiperestática, mas aqui é rápido, é jogo sempre simples. Aqui eu fiz para vocês de uma maneira tradicional para encontrar os esforços, né? Poderia ter sido feito mais rapidamente dessa outra forma, mas até porque tem uma questão bem simples quando a viga é engastada e livre. Eu, inclusive, falo para vocês que quando nós temos viga engastada e livre, para desenhar o diagrama, as outras coisas, se eu começo pela borda livre, vocês vão ver que eu nem preciso calcular a reação de apoio. Eu venho de lá para cá e consigo desenhar todos os meus diagramas. Então, é uma simplificação que a gente tem nessas vigas. Mais uma questão. Agora aqui a gente tem uma composição de figuras. Quando o aluno vê, muitas vezes, uma figura composta, assim, né? Ou ele nem imagina uma figura composta, ele fica com medo de resolver, mas aqui claramente, nessa questão aqui, que pede que para a viga biapoiada e carregamento a seguir, para determinar as reações de apoio, o que eu posso fazer aqui? Dividir essa estrutura em um carregamento uniforme mais um carregamento triangular. Se eu fizer isso, eu pego exatamente essa figura aqui que eu mostro em verde, mais a figura que eu mostro em vermelho. Isso nada mais é do que o princípio da superposição de efeitos, né, gente? Vocês conseguem ver aqui que eu tenho um carregamento de 2 toneladas de força e no mesmo local ali aplicado simultaneamente um carregamento triangular. Preciso achar só as resultantes deles para que nós possamos transformar aí, para calcular R1 e R2. Aliás, RA e RB. Só que eu dividi em R1 e R2. R1, 2 toneladas em 8 metros, ou seja, 16 toneladas de força aplicada bem aqui no centro. E se você não lembra, R2, que é o resultante da carga triangular, já que a gente dividiu, né, obviamente, esse trapézio em um retângulo e um triângulo, o triângulo é meio de 8, que é a base, vezes a altura. Só que a altura do triângulo, pelo amor de Deus, não coloque 4 toneladas da força. São só 2 toneladas da força, ali para cima. Então, onde vai agir esse esforço? Vai agir exatamente a 1/3 da base. Aqui, geralmente, seria 1/3, né? Na verdade, é sempre para triângulos retângulos, 1/3 da base. Coloquei até uma colinha aqui que pode ser útil. O centroide de um triângulo retângulo, aqui vai ser sempre 1/3 e o restante 2/3 de B. Então, por mais que você saiba calcular a área do trapézio, para facilitar, eventualmente você não vai saber onde está o centroide do trapézio. Então, divide em 2 figuras e fica muito mais simples. Foi isso exatamente que eu fiz, de posse de R1 e R2. Aí eu poderia aplicar somatório de momentos em relação a A e definir a resultante, a reação em B.
e depois somatória de forças, que é o jeito tradicional, mas eu também poderia fazer de outra forma. Poderia pegar, de fato, calculando que RA, pela superposição de efeitos e aquilo que a gente viu anteriormente, RA seria R1 vezes, aliás, nem preciso escrever, né? Já está escrito aqui. R1, 2 toneladas, deixa eu só ver aqui. R1 não, aqui não está escrito não. Eu achei que eu tinha escrito aqui, mas é R1 vezes qual que é o lado oposto a R1? 4. Dividido pelo total, 8. Então esse é RA mais, apliquei R1, agora aplico R2. Quanto que vale R2? R2 está aqui, 8 toneladas força. Mas eu só vou anotar aqui o valor de R2. Qual que é esse comprimento aqui? Ora, 1/3 de 8, que é 1/3 de L. Isso tudo dividido por L, que é 8 metros. Então, veja bem que RA, aqui não vou fazer a conta para a gente não perder tempo, mas eu poderia escrevê-lo exatamente dessa forma, assim como RB, através daquilo que nós aprendemos nas outras questões, para simplificar o cálculo das reações. E aí eu chego, obviamente, que em RB 13 e RA 10,67. Gabarito letra B. Vamos lá, uma questão CESP-CEBRASP, a queridinha dos concurseiros. Para o caso da viga biapoiada com carregamento concentrado, se a carga for deslocada em direção ao ponto B, ou seja, para a direita, a uma distância equivalente a 10% do tamanho da viga, 10% de L, a reação no ponto B aumentará em 20%, certo ou errado? Ora, calculei aqui VB através daquela equação básica rápida de reação. VB seria o lado oposto, que é A, dividido por todo mundo, que é o L, que é 10, então 5 por 10. E VB', ou seja, VB, depois que eu aumentei 10% em direção ao apoio B, ora, depois que eu aumentei 10% de L, 10% de 1 metro, 10% de 10 metros é 1 metro. Então, eu apliquei agora na segunda hipótese o 10 kN a 6 metros agora. Então aqui agora eu tenho 6 metros. Por isso VB' passa a ser 6F, ou seja, o lado oposto, o comprimento do lado oposto da carga, dividido pelo comprimento total, então 6 sobre 10, vezes a força. Agora, dividindo um pelo outro, obviamente, eu tenho que VB' sobre VB é 6/5 ou 1,2. Significa que a força VB' é 20% maior do que a carga inicial VB, quando essa força de 10 kN estava originalmente aplicada no centro da viga. Olha como facilitou e acelerou bem o nosso processo de resolução, né? Já fiz logo aplicando os conceitos iniciais dessa aula. E aqui eu fiz de maneira analítica, só para que vocês pudessem ter aí, depois nos slides, verificar que de fato VB' sobre VB seria 1, ou seja, ele é 1 mais alguma coisa. Então quanto que aumenta VB? Se eu chego, né? Arredar é coisa de mineiro. E eu sou mineiro, por isso que eu uso. Mas enfim, 10%, olha aqui os 10%, 0,1 da relação L sobre A. Então, como a relação L sobre A é 10 sobre 2, sendo que o A 5 metros e o L 10 metros, a gente chegaria no mesmo 1,2, ou seja, 20% maior a reação em B, só com 10% de deslocamento em direção ao apoio B. Mais uma questão aqui, a última questão para fixarmos essa questão, esse módulo de reações de apoio, é uma questão da FADESP, que muita gente só de ver já se assusta e opta por não resolver. Eu quero que vocês resolvam essa questão, porque ela é muito simples. Veja bem, a viga isostática mostrada na figura a seguir é solicitada por uma carga Q, distribuída linear parcial, e apoiada sobre uma mola com constante elástica K neste apoio elástico. Para simplificar a análise, admite-se que o desnível H é pequeno, consequentemente as verificações de equilíbrio, a avaliação das reações, devem ser analisadas na projeção horizontal. Então aqui é tão pequeno que eu estou praticamente analisando a viga na projeção horizontal, né? É óbvio que ele aumentou aqui esse deslocamento H só a título de para você conseguir identificar, mas ele é bem pequeno, a questão disse isso. Nessas condições, o valor da constante K
para garantir a posição horizontal da viga após a aplicação da carga, que é... Então aqui, gente, a gente está falando de apoios elásticos. Uma aula que a gente viu aqui sobre apoios elásticos. E o que esse apoio elástico faz? Ele é um apoio que não é 100% rígido, então ele permite um certo deslocamento. É como se a gente tivesse uma viga chegando em um pilar, mas esse pilar ele não tem rigidez infinita. Ele responde bem, sim, ao apoio da viga. Só que ele ainda sofre uma deformação, e essa rigidez do pilar funcionaria como uma mola. Na medida que eu aplico força, ela se deforma. Se deforma 100%? Não, ela tem a sua rigidez, então ela sofre uma deformação, que neste caso aqui foi dada como uma deformação H. H seria o quanto que o apoio se deforma, né, representado por essa mola. Então, como que eu vejo isso? Ora, primeiro, um desafio, carga triangular, já foi superado. Carga triangular a gente consegue calcular a resultante através da área, então o R vai ser a área do triângulo, que é meio de L sobre 2, porque o triângulo está aplicado somente na metade direita da viga, vezes o carregamento. Então dá QL sobre 4 a minha resultante. Onde ela atua? A gente já viu, ela atua a 1/3 da base do triângulo. Então ela atua a uma distância y do apoio B, que é 1/3, só que agora não é 1/3 da base total L. A base desse triângulo de carregamento, a base desse carregamento triangular é L sobre 2, então é 1/3 de L sobre 2, porque ele só está aplicado na metade direita da viga. Isso tudo L sobre 6. Consequentemente, o x que ficou para o outro lado seria L menos L sobre 6, então 5/6 de L. Ora, agora que eu conheço a reação dessa viga, a reação total desse carregamento, consigo calcular as reações de apoio. Preciso essencialmente da reação de apoio em B. Por quê? Em uma mola qualquer, a força na mola é proporcional ao deslocamento dessa mola. E a gente tem uma constante ali de proporcionalidade entre força aplicada e deslocamento da nossa mola. Quem é o deslocamento da nossa estrutura, da nossa mola aqui agora? É o próprio H. Então, se eu isolo a constante K, que é o que a questão pediu, a K é simplesmente a força na mola dividido por H. Mas você me pergunta, Venturim, qual é a força na mola? É o próprio VB, gente. E como que eu calculo VB? Eu já falei para vocês que a forma mais simples, no caso de uma estrutura biapoiada, é pegar, para calcular VB, que age aqui, eu simplesmente pego a reação, R, multiplico pela distância oposta, que aqui seria o nosso Azinho, né? Mas eu chamei de X, e divido pelo comprimento total, que é L sobre 2 mais L sobre 2. Então, fazendo as devidas substituições, R eu já sei aqui que vale QL sobre 4, então QL sobre 4 dividido por L vezes 5L sobre 6. Quem é 5L sobre 6? Exatamente a minha distância X. Ora, a minha constante K é 5QL sobre 24H. Então aquilo ali é como se fosse uma estrutura que tem uma rigidez igual a 5QL sobre 24H. Lembrando que a questão, ela coloca aqui, claro, o nosso gabarito, letra D, e eu lembro para vocês que a questão ela coloca sempre aqui, faz questão de mencionar, né, pequenos deslocamentos, aquele deslocamento é muito pequeno, mas ela nem precisaria mencionar isso. Se a gente está falando de análise estrutural aqui, estamos falando de pequenos deslocamentos, pequenas deformações e assim por diante. Se ela nem falasse, dava para resolver. Beleza? Espero que tenham gostado. Vejo vocês na nossa próxima aula sem vacilar. Bora estudar!